Seja muito bem-vinda ao Encantadora de Mentes, meu nome é Raquel e hoje a gente vem com a leitura de opções. Trago para vocês 3 opções, lembrando que na descrição do vídeo tá a minutagem de cada leitura, você pode escolher uma delas, pode escolher 2, pode ouvir as 3 também, lembrando que você precisa pegar a informação que faz sentido para você, tá certo? Se não fizer sentido, deixa para lá, não coloca minhoca na cabeça. O que nós vamos trabalhar hoje aqui? Com os oráculos e com o tarô. Então, individualmente para cada leitura, a gente vai tirando as cartas, né, que eu for orientada de nível de canalização aqui, e a gente vai conversando sobre o que você precisa olhar, como você precisa olhar e o que fazer para te ajudar no teu momento presente, tá certo? Então agora a gente vai começar com as incertezas para quem escolheu a opção de número 1. Vamos lá? Muito bem, grupinho número 1. Aqui, inicialmente, eu vou, com a energia que eu captei aqui, você, junto comigo, a gente vai identificar com quais as pessoas que a gente vai falar. Então aqui, quem escolheu as incertezas são pessoas que estão precisando tirar um tempo para entender as suas emoções sem julgamento. Pode ser que você esteja num momento de vida onde muitas das coisas ou algumas das coisas não estão saindo do jeito que você quer, mas entenda, pela neurociência a gente já foi comprovado que tudo que a gente sente no nosso coração é o que a gente magnetiza fora fora no nosso contexto, na nossa vida. Então, se você escolheu essas incertezas, porque provavelmente as emoções que você está tendo neste momento estão magnetizando essas ou obstáculos, ou dificuldades, ou entraves. Então, essa leitura aqui vai te ajudar a dar um norte aí para suas emoções. Então, perceber que tipo de emoções que estão atraindo essas coisas negativas ou essas coisas que estão te atrapalhando o progresso, tá bom? Então eu peço, se você realmente se identificou com essa leitura, fica aí, a gente vai começar a leitura com os oráculos e depois vamos pro tarô e trazer as informações que você precisa para olhar para esse contexto de forma diferente e que com certeza também alterar essas emoções aí que não estão tão positivas nesse momento, E como mudar as emoções? A gente precisa ter perseverança, precisa ter força, precisa ter resiliência e no mínimo 21 dias pensando forte, pensando diferente e e conectado com as emoções novas e diferentes também, para que você comece a materializar fora de você um futuro não tão previsível, Um pouco mais a contento daquilo que você deseja. Então vamos lá, grupinho 1. Oráculo, o que tem para orientar esse grupinho 1 que precisa entender melhor as emoções sem julgamento e poder fazer também essas mudanças para ter um futuro diferente? Vamos ver. Tô sentindo essa daqui e mais uma em cima. Vamos lá. Lembrando que as mensagens são canalizadas, sim, as cartas elas têm o que elas querem falar, mas também eu escuto aqui um monte de informações para vocês. Então, é um momento realmente de ser mais honesto com você mesmo para você poder florescer. Você com certeza não está fazendo, tá vendo que a moça tá com a mão na boca? Você não está falando tudo que você tem vontade, você está assustado com as coisas que estão acontecendo. Nesse momento, a espiritualidade ela tá muito conectada com você e ela tá meio que dando suporte para você se aventurar. Tá vendo que a moça também tá com o mapa do mundo na mão? Para você ir para onde você quiser. Você já tá com todas as respostas dentro de você para você tomar um novo rumo. Provavelmente o que acontece muito com a gente é a gente ouvir o outro, ver o que o outro está fazendo, se comparar, e aí o que acontece? A gente acaba se anulando, A gente acaba não fazendo tudo aquilo que a gente tem vontade, tudo aquilo que faz sentido pra gente, porque o nosso consciente, ele precisa de provas. Então, quando eu vejo que aquilo deu certo, então eu vou empregar na minha vida também. Só que o que acontece? Na tua vida não faz sentido aquilo. Primeiro, você muitas das vezes não tem as capacidades e habilidades para fazer com que aquilo aconteça exatamente do mesmo jeito na sua vida. Então, o que está pedindo aqui para você fazer nesse momento?
começa a abraçar a tua autenticidade, começa a ter coragem de ser quem você é. A espiritualidade tá com você. Tá vendo a sereiazinha aqui? É como se você saísse daqui de dentro do navio, né, enclausurado nessa realidade e se lançasse ao mar. Então, você, né, não vamos usar aqui gênero, tá? Vamos usar energia. Então, esta pessoa aqui que, né, tá na 3D, tá vivendo o comum, tá vivendo o que todo mundo faz, vai se transformar numa sereia, ou seja, numa coisa que não existe, né? A sereia não existe, mas o que eu tô querendo trazer assim é essa autenticidade de ser uma pessoa diferente, tá? E aí, dentro dentro do barco, você só vai para onde o barco tá te direcionando, mas no oceano você vai nadar para onde você quer. E realmente, com as respostas que você já tem dentro de você, quando você aprender a falar do jeito que você quer, ver da forma como você quer, essa liberdade vem, né? E aí você começa a ter muito mais certezas do que incertezas. Então, seja honesto com você mesmo, honesta, né? Com você mesmo, e não se preocupa realmente com o que os outros vão ver, né? Ou vão falar. A preocupação do que o outro vai falar é tão grande, mas isso é um aprendizado que a gente pega lá de criança, porque os nossos avós aprenderam assim, nossos pais aprenderam assim, só que hoje, né, na atual realidade que a gente já está com tantos novos conhecimentos que nos tornam capazes de ver que isso aí é balela. Não adianta ficar com aprendizados das pessoas que não tinham nem internet, né, que não tinham acesso a tantos conhecimentos, e aí sim, acabavam repetindo padrões que, mesmo para eles não fazendo sentido, mas eles não sabiam que eles podiam mudar, né, nunca tinham ouvido de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do nosso cérebro mudar as conexões cerebrais, as emoções, os pensamentos, os padrões, enfim, tudo, né, o que a gente pensa pode ser mudado. Até a epigenética já está trazendo que a própria genética do ser humano pode ser mudada. Então, minha família tem uma genética de, sei lá, ter problema de pele. Até isso a gente pode mudar hoje. Então, a ciência ela está avançando e a parte da neurociência também e ajudando nesse contexto. A gente não precisa mais ser como todo mundo é ou foi, tá? A gente pode ser esse ser diferente, a gente pode sentir as emoções que fazem sentido para nós podemos só pensar os pensamentos que fazem sentido para nós, e aí sim a mudança do mundo acontece, porque a gente começou a cada um ser como realmente veio para ser, e como a gente veio para ser, como centelha divina que é perfeita, que é correta. Então, provavelmente no mundo um pouco mais pro futuro, tudo vai estar muito mais certo do que hoje está, porque hoje a gente só repete, a gente não é autêntico, tá bom? Então vamos aqui com outro tarô, com outro oráculo, mais uma cartinha para complementar essa linda energia aqui, que a espiritualidade está gritando que ela está ao seu lado, para você fazer essas mudanças de um ser que só repete padrões para um que é extremamente autêntico. Vamos lá, eu senti de tirar essas duas. Eu tô entendendo aqui o que tá acontecendo com você. Amor familiar e múltiplos amores. Realmente você tá muito preocupado. Eu esqueço aqui que esse negócio não pode aparecer. Desculpa, gente, peraí. Vou pegar minhas pedrinhas aqui para cobrir. O YouTube não gosta muito de gente sem roupa. Pera aí. E aqui são várias pessoas sem roupa. Oh, meu Deus. Vamos lá. Então, gente, o que está acontecendo com vocês aqui do grupinho 1? Realmente vocês se preocupam demais com o outro. Isso é ruim? Óbvio que não. O ser humano ele tem que ser empático. Mas, amor familiar e múltiplos amores. O que me traz aqui? Aquela coisa da constelação familiar, tá? Que a ordem precede o amor. Você está invertendo isso. Você está colocando o amor na frente da ordem. Então, deixa eu esclarecer o que isso significa. Com um exemplo, tá? Por exemplo, aquela pessoa que ama a mãe, né? Todo mundo, a grande maioria ama a mãe, os pais. A mãe adoece. E aí, eu, por amor à minha mãe, eu largo toda a minha vida e vou cuidar da minha mãe. E aí o que acontece?
A ordem não precedeu o amor, foi ao contrário, o amor precedeu a ordem. Então, uma vez que o amor precede a ordem, perdão, cria uma desordem, tá? Então, você tá colocando o amor na frente da ordem a nível familiar e de múltiplos amores. Então, pode ser, de repente, de relacionamento amoroso, relacionamento socioafetivo, ou amor pelo seu trabalho. Então, isso tudo tá te anulando demais, ou seja, tá criando uma desordem na sua vida porque você inverteu a lei sistêmica da coisa, tá? Então, não tô falando que você tem que deixar de amar, você tem que primeiro se amar para depois amar o outro. Então, essa inversão que tá acontecendo na tua vida, calma, não se culpe, isso é natural do ser humano, tá? Isso realmente acontece. E lembra que eu falei lá no começo? Por falta de conhecimento, muita gente sempre fez isso. Só que hoje a gente tem acesso a esse conhecimento. Então, lembra que eu falei sem julgamentos? Então, essas emoções que você precisa agora dar atento, que é o amor que você está dando extremamente para a família antes de você, esses múltiplos amores que você está dando muito mais antes de você, tá desestruturando. Então, não se culpe, só inverta o que você tá fazendo. Vai continuar amando a mãe que tá doente? Óbvio que vai. Só que, mãe, eu preciso dar ordem na minha vida, fazer tudo o que é meu primeiro e depois eu venho e sim, vou cuidar da senhora. Deu para entender? Então, não é deixar de fazer, é fazer na ordem certa. Mas agora eu ponho um adendo aqui também. Há momentos também que a gente começa a analisar e sim, às vezes a gente precisa alguma coisa deixar de lado, por amor também, tá? Então, de repente, uma amizade, sabe, você tá criando uma desordem ali porque de repente você tá querendo manter por amor uma amizade, mas essa amizade já foi para um lado e você tá pro outro e tá tentando puxar lá para você. E isso tá realmente te trazendo incerteza, insegurança, de repente um desconforto, tá? Então, o grupinho 1 aqui, eu vou até resumir. Vocês estão não cumprindo a ordem sistêmica. Vocês estão colocando o amor na frente da ordem. Isso tem que ser invertido. O amor por você tem que ser antes de qualquer outro amor, tá bom? Vamos ver mais uma carta aqui para complementar isso daqui. Então, provavelmente esse grupinho 1 que tá aqui comigo tá amando muito mais o externo do que o seu próprio interno e aí não tá permitindo olhar essas respostas que você já tem dentro de você, né? Então, seja honesto com você mesmo, se ame, se respeite em primeiro lugar e você vai ver como a tua vida começa a florescer de uma maneira extremamente diferente, de uma forma muito mais leve e muito mais gostosa, tá? Olha lá, saiu a carta do Mercúrio para você, comunicação. Mercúrio é comunicação, tá? Mas não é comunicação mais com o externo, é comunicação com você, com o seu interno, tá? Olha lá, uma mente ágil. Então, eu paro de pensar demais em tudo e todos e começo a pensar comigo mesmo, conversar comigo mesmo. O que está acontecendo? O que eu quero fazer? Aonde eu quero chegar? Né? Como que eu vou me presentear? Eu me amo tanto que eu quero que as coisas para mim sejam desta forma. Então, todo esse amor que você tem por todo mundo e você faz tudo para todo mundo, que te deixa tão incerto, porque a gente, né, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, que seja nós. Então, acaba te drenando, acaba te desgastando e não leva a lugar nenhum, tá? Mas para te levar a algum lugar, é esse movimento agora que você precisa começar a fazer, tá? Tem uma mente ágil de você para você mesmo, seja honesto e começa a ver as respostas que estão dentro de você para reverter esse quadro aí e de tudo que era incerteza agora começar a ser certeza, porque você tá pisando no seu solo firme, forte e saudável. Certo, grupinho 1? Vamos ver aqui com mais 3 cartas do tarô para complementar essa sua leitura. Tarô, opa, tá voando aqui, essa aqui não. Tarô,
Para o grupinho 1, que até hoje estava incerto, mas agora entendeu o que precisa ser feito para manter a certeza na vida humana dele, sem julgamentos, o que mais? Vamos ver. Olha lá, o 7 de paus, muita defensiva, 5 de pentáculos e as de paus. Exatamente, grupinho 1. É o tempo inteiro, né? Você, né, que tá vendo essa leitura, na defensiva. Só que nessa defensiva, porque eu não tô feliz. E aí eu que acabo me aprisionando, tá? Eu tô me aprisionando porque eu tô querendo fazer muito mais pro outro, pro externo, do que para mim mesmo. Então, eu acabo me retraindo, tá? Eu acabo me sentindo preso mesmo. A escassez em todos os sentidos aparecem, porque enquanto eu vibro uma energia, né, uma frequência de insatisfação, de incerteza, a coisa acontece ao contrário. E você vê, olha aqui, os dois estão mostrando gaiola, né, uma coisa de aprisionamento. Então, você acreditou que isso daí para você era o certo, tanto é que enraizou, tá vendo? Essa menina aqui, ela criou o mundo dela dentro da gaiola. Não, aqui é a minha verdadeira felicidade. Ó, um botão de rosa aqui. Só que o botão tá morrendo, o botão já não tá mais com a raiz no solo. E olha o que pede aqui para você. Não, a tua história de vida é para florescer. Você não pode acreditar que é só isso que tem para você nessa vida. Não, Deus não quer isso para nós. Ele quer, é o as de paus, é a espiritualidade, é o universo, sempre mandando possibilidades novas para cada vez mais a gente florescer, cada vez mais a gente crescer, cada vez mais a gente se expandir e se sentir liberto. Olha aqui, esse rapaz aqui querendo já sair da gaiola, veio para você a sereia lá no oceano, que é uma vastidão imensa de possibilidades, né? Mas você vai ter que ser honesto com você mesmo. Essas incertezas, elas vêm porque você está priorizando muito mais lá fora. E aí você achou que isso daí era para você. E ó, aqui a leitura tá gritando, para com isso. Tá vendo que a gaiola não sai do lugar? Se não tiver ninguém que pega e coloca em outro canto, você tá enraizado aí. E o mundo é tão grande, será mesmo que é só isso que eu tô vendo, só isso que eu tô vivendo que é para mim? E aqui o tarô tá dizendo que não, tá? Olha o livro da vida. É o tempo inteiro, em cada página que você abre, é uma nova oportunidade de crescer e florescer, tá? Então, essa mensagem aqui pede realmente, tira um tempo para você entender as suas emoções sem julgamento. Aqui já teve uma pontuação de aonde você vai ter que olhar, que é para o amor que você está despendendo muito mais para o outro do que para você mesmo, e se liberta. Não é só essa vidinha, só esse mundinho, só essas pessoas que você convive que são a sua experiência dessa vida, tá? Se você tá fazendo isso com você, eu lamento, porque realmente você tá se impedindo de ter coisas extremamente maiores, extremamente mais prazerosas na sua vida. Você tá deixando de viver coisas que Deus já colocou aí, tá jogado aí na tua energia, mas que você não se permite ver, porque você acreditou que isso aí é o que tem que ser. Não, não é. Tá bom, grupinho número 1? Espero que tenha feito sentido para você. Assim, se ainda não fez sentido, né, se alguma coisa só que você entendeu, salva esse vídeo, volta a ver daqui uns 2, 3 dias, né, onde a sua mente pode estar um pouco mais tranquila, e aí você pegue mais alguma das informações, e lembra, a vida é um processo, tá? Você não precisa fazer nada para ontem. Então, daqui um dia, 2 dias, volta a ver, né, essa leitura, né, com outra cabeça, com outro olhar, com outra emoção, e começa a captar e perceba na sua vida em que momento que você pode fazer essas pequenas mudanças de dentro para fora, para você sair definitivamente desta vidinha que não é só essa que você tem para viver. Certo, grupinho 1? Se você gostou, deixa o like.
Se você acredita que alguém gostaria de ver essa mensagem que está mais ou menos nessa tua energia, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer e que essas informações possam chegar para mais gente, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Lembra, tem vídeo de signos também, se você gosta da energia dos signos, não tem nada a ver com horóscopo, tá? É a energia do sol ali, de quando você nasceu. Pode ter mais alguma informação? Vai lá, tem vários vídeos para você, já tem umas 3 semanas que a gente tá junto. Quem sabe complementa essa linda informação que já chegou até você. Certo? A gente se vê na próxima semana. Muito obrigada e tchau! Vamos lá para quem escolheu a opção de número 2? Eu vou começar falando qual é a energia das pessoas que se conectaram para cá, com a cartinha da liderança. Perceba, se estiver falando com você, continua aqui comigo. Se você achar, não é comigo, dá uma olhada nas outras leituras, que eu também estou identificando para que pessoa que é o que os nossos oráculos hoje vão conversar, tá bom? Quem escolheu a cartinha da liderança são pessoas que estão precisando usar a influência que tem para criar um impacto positivo e ser um exemplo de força, confiança, resiliência. Então, assim, ser realmente um líder, não só, né, na vida sua, como na do outro. E você chegou nesse patamar de ser essa liderança para o outro, porque provavelmente você já se trabalhou e conseguiu fazer isso com você com você mesmo. Talvez, né, com a ajuda de alguém, mas você... é como se você tivesse feito a pós-graduação em liderança e agora chegou a hora de você criar esse impacto positivo na vida do outro. Como? Não tem problema como você vai fazer isso, tá? Mas se você está nesse tipo de leitura, você sabe que a espiritualidade não te deixa sozinho. Então eles vão te ajudar. Então usa a sua intuição, se conecta, né, com essa informação que você já está pronto, você já se graduou, já se pós-graduou nisso daqui e começa a criar um impacto positivo, principalmente nesse momento de vida que a gente está indo para a nova terra e precisa sim desses pontinhos de luz abençoados aí como você para despertar mais consciências e a gente trazer mais gente para o nosso lado aqui da luz, certo? Então vamos começar aqui com o oráculo para que mais tem de informação para você que já se pós-graduou nesse exemplo de força e confiança que se tornou. Vamos lá. Olha lá, exatamente isso que estão te pedindo. Começa a se infiltrar nas mentes humanas que você convive, tá? Para dar a chance para elas começarem a enxergar o mundo como você aprendeu a enxergar. Então, lógico, não é de maneira incisiva, não é de maneira, vou educar essa pessoa, não precisa disso. Tá? A chuva, por exemplo, aqui ela cai de várias maneiras, às vezes da direita, às vezes na esquerda, às vezes reto. Então, da maneira como você fizer, que você entregar, não é o mais importante. O importante é que cada coisa que você lançar, né, com essa vontade, com essa determinação, com essa força, com essa confiança, vai ser a luz que a pessoa precisa pegar. E também, uma coisa que eu aprendi também, né, na minha jornada aqui como psicanalista, é nunca esperar o feedback das coisas que a gente faz. Porque a gente fala assim, nossa, eu falei com tal pessoa, será que ela pegou? Será que ela tá fazendo? Isso vem muito da empatia, né? A gente quer colocar alguma coisa para a pessoa porque a gente sabe que aquilo é bom para ela e espera que ela faça alguma coisa com aquilo. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa ainda não está pronta para compreender isso que a gente falou, ela não está pronta para de repente dar esse salto quântico aí na vida dela, porque ainda ela está se conectando com pessoas que ainda estão na frequência dela, que também não entenderiam, né, essa mudança. Então, faça de uma forma descompromissada, faça assim com empatia, faça assim com a certeza de que vai ser uma semente muito boa para essa pessoa, mas lembre-se, o que essa pessoa vai fazer com essa semente que você deu na mão dela é responsabilidade dela. Então, como que ela vai preparar o solo, como que ela vai colocar essa semente no solo, se ela vai regar essa semente ou não, se ela
vai deixar no tempo da semente ela germinar, ou se ela todo dia vai lá e vai cavocar para ver se está tendo alguma. Não importa, não é responsabilidade sua. Você, como essa pessoa aqui que aprendeu a ser um líder, que aprendeu a ter um conteúdo impactante a nível positivo por ter força e confiança, a tua única responsabilidade é semear, certo? Vamos ver mais um conselho aqui com... Como que chama esse aqui? O oráculo de Delfos, que eu adoro. Vamos lá. Oráculo, para esses líderes aqui que aprenderam a ter um conteúdo iluminado para semear nesse mundão aí, sem esperar retorno, mas acreditando numa semeadura positiva por parte daqueles que recebem essa semente, o que mais? Você mudou a visão de mundo e é por isso que você aprendeu tanta coisa. Ai, peraí que eu tenho que colocar as coisinhas aqui. Exatamente, ó, o que eu tava falando, eu nem vi a carta que ia cair. Dores de amor. Provavelmente você, assim como eu, passou por dores muito, reticências muito amargas. E tudo isso fez com que você se pós-graduasse aqui nessa força, nessa confiança, nessa resiliência e se tornasse esse líder. Eu tô me comparando muito, eu tô me encaixando muito nessa leitura aqui desse grupo, porque foi o que aconteceu comigo. Eu passei por depressão, eu passei por quase coma, eu passei por separação, eu passei por, morar fora. Tudo isso foi dor de amor. Aí você vai falar, nossa, Raquel, mas quem ama machuca, Na verdade, esse amor que eu tô sentindo aqui é o amor de Deus por nós. Ele sabe que a gente, como raça humana, ainda é muito neném, né? Ainda a gente é muito pequenininho. A gente tem muita coisa para aprender. Então, por amor, ele permite que a gente passe por essas dores. Para cada dor que a gente passa, a gente se fortaleça, que a gente relembre a autoconfiança que a gente tem que ter na coragem de fazer o novo, fazer o diferente, fazer o melhor. Porque como centelhas divinas, né, como uma alma, um espírito que veio desse poder maior que tudo construiu, de mais perfeito, a gente é também uma certa perfeição. Só que como a gente está na 3D, com um monte de ser humano encarnado, a gente sucumbe àquilo que é fácil, a gente sucumbe àquilo que só o que a gente vê. Então, por isso que muita gente não tem fé, por isso que muita gente é descrente, por isso que muita gente não tem força para continuar frente aos desafios. Então, você, eu, que estamos aqui nessa leitura, a gente entendeu que essas dores não são castigos, não são... castigos, eu vou usar castigos, mas sim dores aonde, se a gente entende o propósito dessa dor, a gente começa a resgatar tudo de melhor que a gente tem na nossa essência e se transforma a nível humano. E por isso que a responsabilidade da gente ajudar aqueles que ainda não tiveram esse despertar a terem e antes de sentir a dor, possam se fortalecer, tomar a coragem, confiança, retomar a força de fazer coisas diferentes, tá? Então, o que eu tô sentindo aqui, que eu e você, que estamos aqui nessa leitura, nós somos responsáveis também para aliviar a dor do outro, para que o outro não precise passar por situações extremamente calamitosas para aprender, né? Lógico, igual eu falei lá no começo, a gente pode até fazer isso pela pessoa, mas a pessoa ela precisa querer abraçar. Se ela não quiser abraçar, ela não tiver a percepção para entender o propósito da gente na vida dela, a dor ela vai ser bem grande. Fica a critério de quem tiver no nosso entorno, tá? Por isso que a gente não pode carregar a cruz do outro. A gente carrega a nossa, a gente sabe o peso que a gente carrega, sabe que carregar peso é doloroso e o que nos cabe, a gente estando nessa condição de saber que as cruzes são pesadas, a gente pode ajudar a diminuir o peso, mas
orientando, faça isso, faça aquilo, e se você olhar por esse lado, se a pessoa quiser diminuir o peso, ela vai ouvir a gente e vai pegar aquilo que faz sentido para ela e adequar a realidade ao momento dela. Caso contrário, a cruz vai continuar pesando até a hora que ela falar, poxa, pode ser diferente, tá bom? Vamos lá com o oráculo astral, mais uma informação para o pessoal da liderança. Ó, ficaram duas, eu vou pegar as duas, tá bom? Vamos lá, peixes, portais do coração e gêmeos, a dança dos ventos. Exatamente, turminha da opção 2, liderança. Nós chegamos num momento de equilíbrio entre a razão e a emoção, no sentido de eu sei como me locomover na dinâmica da vida, porque o portais do coração é quando eu permito que o meu coração vibre na frequência que eu quero atrair, tá? Porque na neurociência eles já comprovaram que tudo o que acontece na nossa vida é por conta do que o nosso coração sentiu. Então, se eu sinto a minha vida difícil, pesada, e nossa, que esforço, que sacrifício, o externo ele vai, na mesma proporção, trazer mais coisas que comprovem isso. Mas você, por essa trajetória, por esse entendimento que você teve, você abriu os portais do seu coração, mas aqueles portais que você se permite, você abriu os portais do seu coração que são aqueles que só permitem você sentir coisas boas, porque peixes é muito espiritual, então você, de certa forma, se conectou com o intangível, com aquela coisa invisível, que é onde está o bem, aonde está a luz, aonde está a paz, onde está a serenidade. Então, você realmente teve essa conexão, e aqui com Gêmeos, que é comunicação, você entrou em sintonia, você se alinhou. A dança dos ventos eu entendo que é com o universo, né? Então, o universo ele tá sempre próspero e abundante, com todas as oportunidades e possibilidades que tem aí pra gente, que a gente não vê. Então, você parou de querer deixar a tua consciência tomar conta da tua vida. Tipo, a consciência, ela pede comprovação, ela pede a materialização daquilo para eu ter certeza que, né? Aquele ver para crer. Você parou com isso. Então, você tá na dança dos ventos, você tá leve, você está sentindo, né, através do seu coração, só coisas boas. E esse alinhamento com o universo está possibilitando você ter esse impacto positivo, não só na sua vida, como na vida do outro. E é essa proposta para o ser humano desde quando encarnou. Só que quando a gente encarnou, a gente sucumbiu demais, né, ao nosso entorno. E isso é natural, né? Papai, mamãe, cachorro, papagaio que começaram a ensinar a gente os via como eles são sábios, eles são aqueles que me amam, eu tenho que fazer o que eles estão falando porque é o certo. E agora, graças a Deus, com um monte de conhecimento aí, para quem quiser ter, e você assumiu, né, você fez a pós-graduação com esses novos conhecimentos, viu, peraí, pode ser diferente, né? Tanto pode ser diferente que você começou a fazer diferente, se apegar a coisas diferentes dos padrões, dos aprendizados antigos, e tá percebendo que, olha, a beleza e a leveza da sua vida nesses dias agora, que agora você se tornou até um mestre para outras pessoas. Parabéns! Eu só tenho a única coisa que eu tenho para te fazer para você aqui é te agradecer, né, por ter aberto essa oportunidade de você ter se tornado quem se tornou, e te parabenizar, porque realmente você está aí pós-graduado a ser um pontinho de luz para o mundo, né, para a nova era que está aí chegando, né, para o momento de regeneração da Terra, aonde o bem vai prevalecer acima das coisas não boas. Muito bem, grupinho número 2, parabéns, viu? Muito orgulhosa de vocês. E se mantenha assim mesmo, a gente não veio para sobreviver e sofrer, a gente veio para viver na fluidez, na leveza, tá bom? Vamos lá com o tarô para trazer o conselho final aqui para você? Foi doloroso, né? Mas graças a Deus passou.
Lembra, gratidão também é incrível, tá? Quanto mais a gente agradece, mais bênçãos aparecem. Então agradeça por essa leitura que chegou até você para te dar a certeza que você está no caminho certo. Olha lá, 3 de copas, tá vendo? Grupos. Você como centelha divina ali, semeando, você precisa estar perto de pessoas, você precisa agrupar pessoas que estão vibrando nessa energia para semear essas sementes de luz, tá? 6 de copas. Existem momentos, eu sei, né? Como eu falei, eu tô nesse grupinho aqui, que a gente vai começar a sucumbir a lembranças passadas, né? Porque o 6 de copas é nostalgia. Ai, mas, né? Ai, a minha mãe me ensinou tanta coisa. Nossa, aquela professora da escola era tão legal, ela também falou um dia tal coisa pra mim. Mas lembra que eu falei lá no meio, né, começo, meio da leitura? Essas coisas, elas fizeram parte da pessoa que a gente se tornou. E a gente pode, sim, ser nostálgico e relembrar alguns momentos. Mas isso, tá vendo que são balões? Provavelmente de hélio, né? Que se você soltar, eles vão embora. Tem coisa que a gente tem que deixar aí. Então, assim, a minha mãe me ensinou, sei lá, que eu tenho que ser boazinha. Eu vou usar um exemplo de uma cliente ontem. A minha mãe me ensinou que eu tenho que ser boazinha. É esse balão aqui. E eu continuo segurando. Nossa, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que ser boazinha. Mas o que a psicanálise traz pra gente? Que se eu sou boazinha, que a minha mãe falou, se você não for boazinha, ninguém vai te querer, ninguém vai gostar de você. Isso é uma crença limitante. Ser bonzinho é ser feito de trouxa. E é isso, tá? Desculpa ser tão enfática, mas é isso. Ser bonzinho é ser passado, vai ser passado a perna em você. Nós temos que ser bons. Bonzinho não. O bonzinho é bobo, o bonzinho é trouxa, o bonzinho é lerdo, tá? Então, se a minha mãe ensinou isso, eu continuo honrando e agradecendo e a amando, mas isso faz parte do aprendizado dela, que sim, ela passou para mim, mas hoje eu entendo, né? A psicanálise trouxe qualquer conhecimento hoje jogado aí na internet, fala. Não posso ser bonzinho, porque se eu for bonzinho eu perco oportunidades, eu perco pessoas. Então é o tipo do balão que eu vou ter que soltar. Deixa aí. Mãe, eu te honro, te agradeço, mas para mim, esse aprendizado que a senhora me passou não está mais compatível com a realidade que eu vivo. Não está compatível com a essência divina que eu sou. Então, eu deixo para trás, eu solto. Então, eu não sou, a partir de hoje, eu não sou mais bonzinho, boazinha, eu sou bom. E ponto, tá? Então, essa carta vem lembrar, aprendizados passados, a gente honra, a gente agradece, mas se não fazem mais sentido para mim, eu solto. Eu solto porque eu preciso continuar nesse meu projeto de vida, a cumprir o propósito de vida que eu vim, que é ser semeador de novos conhecimentos, semeador de novos olhares, semeador de novas motivações, tá? E ó, exatamente, o rei de espadas. Rei não é energia, tá? Não é gênero, perdão, é energia. A energia do rei de espadas é aquele rei líder. É aquele rei cheio de conhecimento, é aquele rei que tem os pés no chão, que sabe o que faz, sabe delegar na hora que precisa delegar, sabe dar o fardo para o outro, que ele analisou esse outro e ele sabe que ele precisa ter esse empurrãozinho. Então, ele vai lá, ele joga uma tarefa um pouco mais pesada, mas na confiança que naquele aluno dele, ele vai dar conta. Então, por bondade, por compaixão, por empatia, você, como esse rei de espadas, cheio de conhecimento, cheio de experiência, cheio de vivência, compartilha com o outro, desafia o outro para chegar no trono também. Todos somos merecedores de sermos líderes, sermos reis, rainhas, né? Temos esse patamar evoluído, dar esses saltos quânticos de trazer a essência que a gente é para esse corpo físico que geralmente só está.
Por isso que tem tanto rótulo. Eu estou isso, eu estou borderline, eu estou narcisista, eu estou... Você só está. A centelha divina é perfeita. Então, eu sou perfeito. Mas, lembrando, não é ego, tá? Não é o ego falando eu sou perfeito. É o espiritual, é o energético, se conscientizando da perfeição divina, atrelado aos conhecimentos mundanos, né? Dessa vida, dando match ali, e aí sim, sendo essa pessoa que agora é influente, cria um impacto positivo e começa a ser exemplo de força, confiança e resiliência. Certo? Grupinho 2 era o que eu tinha pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se fez sentido, quer dizer, se não fez sentido agora, salva esse vídeo, vê daqui 1, 2 dias com outra cabeça, em outro momento, que às vezes você pode pegar um pouquinho mais coisa. Mas se gostou, já deixa o like para ajudar o canal a crescer, compartilha. Pode ser que tenha mais gente que esteja nessa vibração que a gente está e precisa ouvir isso daqui para direcionar melhor seus passos. Certo? A gente se vê na próxima semana. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Tchau, tchau. Vamos lá para o grupinho número 3. Quem escolheu gratidão? Eu vou dar uma geral aqui na energia de quem escolheu essa cartinha. Veja se isso conversa com você. Se não estiver conversando, vai para as outras opções. Mas se estiver conversando, fica comigo que tem muito mais. O pessoal que escolheu essa carta está precisando mudar a forma como olha a vida, tá? Precisa começar a se concentrar no que tem, não naquilo que deseja ter. Essa é a grande problemática da vida, do ser humano. A gente sempre tá olhando lá no futuro. Ai, porque quando eu tiver, ai, porque quando eu ganhar, ai, porque quando tal coisa. O que acontece com isso? Ansiedade. Viver no futuro é ansiedade. E também a nível energético, se eu fico lá, pô, eu ainda não tenho, ai, quando eu tiver, o que o universo ele entende? Eu estou vibrando na falta. Então, quanto mais eu vibro na falta, mais o universo traz coisas para me provar que eu estou na falta. Então, percebe? É importante a gratidão, porque tem até aquela frase que fala, quanto mais eu agradeço, mais bênçãos aparecem. Porque é isso mesmo. Eu preciso mostrar para o universo que eu já conquistei muitas das coisas que eu quero, mas eu desejo mais coisas. Então, eu já agradeço, olha, eu tenho um carrinho, mas, nossa, eu quero um carro com ar-condicionado agora. Então, eu tenho esse carro que me leva para cima e para baixo, que me permite ir trabalhar, que permite levar meus filhos na escola. Eu estou muito grato, mas o universo, se tivesse um ar-condicionado no calor, poxa, vai ser muito legal. Então, é aquilo, eu acredito que eu vou ter, mas a partir daquilo que eu já sou grato por ter. Deu para entender? Então, as pessoas que eu estou conversando aqui nesse montinho precisam mudar a forma como estão olhando para a sua própria realidade. Será que você está só vivendo daqui 1 ano, daqui 2 anos, quando você vai conquistar alguma coisa? Ou aquilo que você tem já está te possibilitando planejar o meio de campo para chegar lá onde você quer? Tá? Vamos ver o que mais? A gente vai pegar os oráculos e o tarô, né, perdão, para ver o que mais eles podem te ajudar a olhar para essa realidade de forma diferente. Vamos lá. Oráculo, traz aqui mais informações para a gente ajudar esse pessoalzinho da opção 3 a aprender a ser grato pelo que tem, já agradecer e ter a certeza de que aquilo que deseja vai chegar para eles. Olha lá, aqui leva para a sua realidade, tá? Eu vou trazer a informação que a carta está trazendo e o que a espiritualidade está mostrando para mim. Me parece, com essa carta aqui, que é o ouro, né? Você não precisa de ninguém mais para te consertar. Eu tô sentindo a energia sua no seguinte sentido: você não confia em você. Você não confia no seu potencial. Você sempre acredita que o outro faz melhor, que o outro tem o que você não tem. Ou seja, que você tá incompleto, tá? E aqui o que tá trazendo? Tá vendo que tem a janela aberta e a luz tá entrando?
É o espiritual te dizendo, para de olhar para o que tá, ainda não tá como você quer, e olha para dentro de você, que você tem a capacidade de fazer como você quer que aconteça. Tá meio filosófico, mas calma, a gente vai tirar mais carta e eu vou esmiuçando essa ideia aqui. Esse rostinho das duas meninas, percebe que elas estão olhando para baixo? Aqui tá pedindo para você olhar mais para frente, para ter mais confiança. Levanta esse rosto, encara as coisas. Você tá cabisbaixo, você tá triste, você tá talvez tá vindo aqui a palavra desconfiado para alguns de vocês. Justamente você não tá confiando no poder interno que você tem. E você tá esperando o milagre vir de fora. Até tem um shorts que eu fiz essa semana passada, eu acho, que enquanto você estiver esperando o milagre vir de fora, deita, porque vai demorar e você vai cansar se estiver em pé. Porque o milagre, ele só aparece porque a gente produziu esse milagre primeiro dentro da gente. Como isso? A neurociência já traz. O que eu penso tem que estar alinhado com o que eu sinto, que tem que estar alinhado com o que eu faço. E a frequência que isso gera atrai de fora para dentro aquilo que eu tô, como é que fala? Vibrando. Peraí que caiu meu fone aqui. Então, gente, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão desiludidos, vocês estão desacreditados, vocês estão entregues, tá? E aí, o que está acontecendo? O universo, ele é muito educado, vamos dizer assim. O que você vibra, ele te respeita. Então, o que você está vibrando, ele respeitando você, ele só vai permitir que chegue até você aquilo que está compatível com a sua vibração. Então, se você está desiludido, mais coisas vão vir que vão te trazer a comprovação de que você está desiludido. Agora, começa a vibrar na alegria. O universo vai falar, opa, a vibração dele mudou. Então, deixa eu trazer mais coisas que vão provar para ele que ele está alegre. E aí, você fica mais alegre. Deu para entender como é que tá a tua vibração? Você tá olhando para a vida como um copo quebrado. Ai, meu Deus, preciso esperar alguém trazer a cola para colar os pedacinhos, alguém comprar tinta para eu pintar, para ela parecer nova de novo. Não. Joga essa xícara fora, se não for mais essa que você quer. Vai lá, compra uma nova, faz por você, tá? Compra uma nova, pega a argila, sei lá, esculpe uma nova, não sei, tá? Mas tem que partir de você, uma ação inspirada, uma ação que vibra alto para o universo te ajudar a trazer coisas compatíveis com isso e te manter motivado. Então, não espera Jesus voltar para a Terra. Jesus já está dentro de você. Deu para entender? Vamos lá para o outro oráculo? Olha, se a gente, né, eu vou me colocar também, porque eu sou um ser humano, se nós tivéssemos um mínimo de certeza do poder que a gente esse mundo já estava muito diferente. E eu te convido nessa semana, faz um teste, um teste pequeno que for, desse seu poder. Começa a pensar assim, essa semana eu vou pensar, vamos ver, coisas pequenas, tá? Vou pensar que eu vou, nossa, encontrar ou falar com aquela amiga que há anos eu sinto saudade dela. Mas assim, de coração, tenha certeza. Depois você vem e me conta se essa pessoa não te encontrou, não te ligou. Mas assim, lembra que eu falei? Pensamento, emoção e ação alinhados. Sente de coração. Sente como se essa pessoa já estivesse te encontrando ou estando te ligando e você sentindo a emoção de estar falando com ela de novo. Faz isso uma vez, duas vezes, no momento que você lembrar, e depois você me conta se o universo não trouxe essa pessoa para perto de você. Deu para entender? Vamos ver o que mais? Ó, a minha vela até apagou. Eu já tô na terceira leitura e ela não apagou até agora. Tá vendo como seu brilho tá apagado? Você tá olhando aqui para baixo, você não tá olhando pro brilho lá fora, ó.
Você tá conectado com o que não tá bom. Bom, vamos ver. Olha lá. Eu amo o que eu faço. Eu amo essas cartas. A cegueira. Você tá cego. Você não quer ver. Olha lá, muda a forma de olhar para a vida. Você fechou os olhos para o que é realmente a vida. Você tá olhando, você criou uma vida na frente dos seus olhos que não é real. É uma vida quebrada, é uma vida sem graça, é uma vida sem vida. Você realmente se cegou para a beleza do mundo. Tá vendo que a moça tá de olho fechado? Se você não conseguir ver, dá um zoom aí na tela. A menina que tá... Eu tô lendo você aqui e aqui é a sua criança interior. A sua criança interior tá olhando para o mundo, para o arco-íris, para os animais, para a beleza do campo. Mas você não, você é como se você tivesse crescido, né, amadurecido, virado um adulto descrente. E a tua criança interior, ela não deixou de ver a vida com leveza, com alegria, com beleza. Ai, grupinho número 3, vou orar por vocês. Vocês precisam de muita luz. Busca a luz da forma como você acredita, seja orando, seja indo, né, na sua casa de oração, seja conversando com um amigo que está numa vibração um pouco mais elevada. Você está realmente precisando abrir seus olhos, grupinho 3. A vida não é isso aqui. Nunca foi, não é para ser. Quando a gente fala de Deus, de universo, né, do invisível, que tudo pode, tudo pode, só trouxe beleza para a vida. Por que a gente tem que ver só o lado ruim e feio da vida? A gente aprende, eu sei, né, nossos pais, nossos avós, vêm carregando várias tristezas, várias coisas feias da vida. Mas é porque eles não tinham acesso a tantos conhecimentos que hoje a gente tem. Não tinham tanta abertura para fazer diferente. Só que hoje a gente tem. Hoje, por exemplo, você está numa leitura aqui de tarô. E a gente entendeu que tarô não são aquelas pataquadas de ai, você vai voltar com seu namorado, ai, você vai ganhar na loteria. Não é. É algo tão maior, é tão mais belo, que pode abrir o olhar de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais ambiciosa, de uma maneira mais evoluída e divina. Tá? Então, se você tá aqui, você já despertou para o melhor que há dentro de você. Só que você tá cego tanto para a vida que você merece ver, como para o seu interior, porque você não tá vendo a sua criança interior, que muitas vezes ela vai lá, abre o olho, olha que oportunidade legal, olha lá que pessoa legal, olha, sei lá, qualquer coisa legal. Você não quer ver. Tudo bem, você está com muitas dificuldades, você está com muitos obstáculos, você passou por muitas dores. Isso todo mundo. O encarnado veio para precisa estar encarnado para sentir todas essas coisas, para evoluir espiritualmente. Então sim, a gente precisa passar por coisas ruins, mas se a gente está o tempo inteiro de olho fechado e não vê nada bom, por que eu quero estar aqui? E por isso que existem tantas coisas ruins, tantos fins ruins aí, porque a pessoa, de repente, não ouviu com o coração uma leitura dessa daqui. Que peraí, sim, a gente passa aperto, mas a gente tem tanta coisa boa que Deus põe aí para nos manter motivado e nos fortalecer para passar por essas dificuldades de forma mais leve. Então, grupinho 3, a proposta aqui para você é: abra os olhos para a vida que a sua criança interior já enxergou, mas que seu adulto ainda não quer ver porque está triste, está magoado, está cansado, está exausto. Mas uma vez que eu abro o olho e vejo o que a minha criança pode ver, eu me motivo, eu me fortaleço, eu me elevo e sim, tenho mais força para encarar as coisas que tem para vir aí nessa vida à frente. Tá, grupinho 3? Oh, meu Deus, como eu queria te dar um abraço agora. Mas sinta-se abraçado por mim, que toda a minha energia, né, através da minha espiritualidade, possa te dar essa força para abrir os olhos e começar a ver a vida de uma forma diferente. Vamos ver o que mais, grupinho 3?
Mas ó, acredite, você não tá aqui à toa, tá? Nessa leitura. Se chegou até você, eu tô falando com esse ser divino que tem essa força, tem essa capacidade de entendimento e vai fazer esse movimento sim, e vai ter colheitas incríveis. Creia, eu acredito em você. Vamos lá. Gêmeos, a dança dos ventos. Caiu na opção de número 2, essa daqui, e vem muito a calhar para a tua realidade aqui também. O grupinho 2 já fez esse movimento. Aqui você está sendo convidado, né? Como eu falei, a dançar com o vento. O que é isso? Se deixa levar um pouco pelo universo, para de querer controlar tudo, para de querer planejar tudo, para de achar que você é o dono, não é dono, que se você planejar, se você fizer, se você vai mudar. Isso acontece, mas não da forma como você está fazendo, porque você está de olho fechado. Você precisa ver um monte de coisa antes de assumir essa postura de que muda, que o mundo muda. Porque internamente você é como se você tivesse adormecido. E aqui com Gêmeos, a dança dos ventos, tá pedindo para você acordar e se libertar um pouco de tanta responsabilidade que você se colocou, que fez você chegar nesse patamar que você tá. Então, sinta-se um pouco mais livre das responsabilidades. Ai, mas Raquel, se eu não fizer, ninguém faz. Se chegou essa informação aqui para você, porque a espiritualidade está te autorizando a deixar algumas responsabilidades de lado. E você sabe quais são aquelas que você pode deixar de lado. Que vai ter quem faça. Ah, mas não vai fazer igual a mim. Não tem problema. O momento agora é SOS você. É você se cuidar. Se a coisa não vai sair a contento, né, como você faria, provavelmente você faria muito melhor. Mas se você estivesse melhor. Deu para entender? Vamos lá agora com o tarô? Vamos ver o que mais? Um conselho final aqui de que movimento que você precisa fazer para sair desse contexto aqui e ir para a vida que você merece viver e que você veio para viver. Essa aí que você está vivendo, o grupinho 3, não é real, tá? É pura projeção da mente, é pura projeção errônea das dores que você sentiu ou está sentindo, das preocupações que você insiste em manter na sua cabeça. Grupinho 3, muda de caminho, não é esse o seu caminho correto. Ó, caiu aquela lá, eu vou aceitar e vou tirar mais 3. Essa aqui quer falar diretamente com a gratidão. Ó lá, 3 de paus. É isso mesmo, você tá querendo expandir, você tá querendo crescer, você tá querendo liberdade, mas a forma como você tá vendo a realidade tá te travando. Olha lá, quantidade de preocupação na cabeça, quantidade de trabalho em vão, quantidade de querer pegar toda a responsabilidade para você. Você é muito bom, sim. Você é muito importante, sim. Mas você tá num momento onde isso subiu para sua cabeça no sentido de pegar muita responsabilidade, mas até responsabilidades que não eram suas. E assim, gente, por melhor que a gente seja, a gente é ser humano, a gente não pode esquecer que a gente é limitado. A nossa alma é ilimitada, mas a partir do momento que a gente encarna nessa matéria, a gente se limita demais. Então, pode ser que por algum tempo você ouviu demais a sua essência. Vamos lá, você pode, você deve, mas você esqueceu de analisar o seu entorno, as pessoas que você estava lidando, o tipo de coisa que você estava se relacionando, pegando responsabilidade. E assim, você sucumbiu àquilo que a tua essência falou. Vai lá que você consegue. Antes de analisar. Tá, eu consigo, mas até onde? Porque eu tô lidando com essa pessoa. Até onde que essa oportunidade não me possibilita tal coisa? Espero que eu esteja sendo clara.
é um momento agora de você não esquecer que sim, você tem muito poder, mas o poder ele se limita quando eu dependo de outras pessoas, quando eu tô com uma responsabilidade que ainda não tenho todos os conhecimentos necessários para lidar com aquilo de forma dedicada, de total entrega. Eu creio que se você colocar agora, pelo menos por um tempo, esta certeza de que enquanto ser humano, né, encarnado, eu sou limitado, mas é que a minha essência, ela é ilimitada e eu preciso chegar no equilíbrio destas duas coisas, aí sim você começa a abrir os olhos para a vida e levar a vida de forma vivida e não sobrevivida. Certo, grupinho 3, começa a diminuir a quantidade de responsabilidade, que com certeza o nível de preocupação vai diminuir e a sua entrega também vai diminuir. Ou a sua entrega ela vai ser mais equilibrada, não te drenando tanto e permitindo que você tenha uns momentos de mais liberdade para agradecer aquilo que você já tem. Não ficar nessa insistência do que eu vou ter, como eu quero ter, por que eu vou ter, a preocupação. Grupinho 3, eu acredito que já tem informação demais para você analisar aqui. Lembra, neste primeiro momento, a tua cabeça pode ter ficado um pandemônio. Então, salve esse vídeo, vê no final de semana, no momento onde você conseguir se acalmar, estiver próximo da natureza, ou quietinho no seu cantinho, tá? Pega lá, ouve de novo. Aí, se preciso for, mais pra frente, ouve de novo. Começa a trazer pouco a pouco isso para a tua realidade, mas percebe, você no contexto humano tem limites, mas a sua alma não tem. E a sua alma não tendo, ela permite você olhar para as possibilidades abençoadas da vida para te manter forte, corajoso, destemido, para continuar essa vida que é limitada. Tá, grupinho 3? Peço, se você gostou, deixa seu like, compartilha, porque quem sabe tem gente nessa mesma situação que você, que precisa ouvir esse direcionamento e pode ajudar, tá bom? E também ajuda o canal a crescer e se expandir por esse mundão aí para despertar mais consciências. Grupinho 3, estou na vibração para que você saia dessa condição e vá para uma condição realmente merecida, que é a que todos merecem neste planeta. Muito obrigada por você chegar até aqui. Te desejo uma ótima semana, final de semana, não sei quando você está vendo esse vídeo. E eu te vejo na próxima leitura. Gratidão. Tchau, tchau.